Se diálogo fosse fácil, a maioria dos casamentos não estaria adoecendo. Mas a verdade é que hoje muitos casais convivem, dividem a casa, dividem a rotina e mesmo assim não conseguem mais conversar de verdade. Talvez você esteja vivendo isso agora. Vocês até conversam sobre os filhos, sobre as contas, sobre as tarefas, sobre a agenda e rotina da família, mas quando o assunto é o que realmente importa, o clima pesa. Qualquer conversa vira discussão ou termina em silêncio. E aí a mulher se sente sozinha, se sente incompreendida, sobrecarregada. E o homem muitas vezes se fecha, se afasta, evita conversar para não gerar mais conflito. O problema é que quando o diálogo acaba, o casamento começa a adoecer. Não de uma vez, mas aos poucos, em pequenos afastamentos diários. E é por isso que o tema de hoje é tão importante. Por que casais têm tanta dificuldade em dialogar? Você está na série De Volta ao Lar, Ordem Interior para Reconstruir a Sua Família. Essa não é uma série de motivação, é uma série de formação para mulheres que querem entender a família com profundidade, maturidade e verdade. Aqui eu não vou romantizar o casamento, mas também não vou banalizar o divórcio. Aqui eu falo de família como ela realmente é, uma construção diária que exige consciência, decisão e eixo interior. Ao longo dos anos, acompanhando muitas mulheres em orientação familiar e mentoria, eu percebi algo padrão. A maioria dos casamentos não acaba por falta de amor. Acaba por falta do entendimento do que sustenta o amor ao longo do tempo. As pessoas entram no casamento cheias de expectativa emocional, mas entram também sem formação emocional, sem clareza dos papéis, sem consciência do compromisso que estão assumindo. E quando a emoção oscila, porque ela oscila por vários fatores, aí o casal entra em crise. Por isso, hoje eu quero te ajudar a entender a importância de saber dialogar no seu casamento. Porque entender isso não é apenas uma questão de comunicação, é uma questão de maturidade emocional, de autoconhecimento e de ordem interior. Ao longo dos vídeos anteriores desta série, nós falamos sobre esgotamento emocional, nós falamos sobre a importância do equilíbrio feminino da mulher como eixo do lar, e nós falamos também sobre que muitos casamentos se perdem mesmo quando existe amor. Hoje eu quero dar um passo a mais, porque não existe família forte sem diálogo verdadeiro. E não existe diálogo verdadeiro quando cada um fala a partir da própria dor, da própria defesa ou da necessidade de vencer uma luta que não pode existir dentro do lar. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te explicar hoje pode mudar completamente a forma como você se comunica dentro do seu casamento. Sem gritar, sem implorar, sem carregar tudo sozinho. Eu sou Cíntia Vilela, orientadora familiar, e acompanho mulheres que amam profundamente as suas famílias, mas que muitas vezes chegam até mim cansadas, sobrecarregadas e principalmente sem conseguir mais dialogar dentro do seu casamento. Mulheres que dizem: eu falo, mas parece que ele não me escuta. Ah, eu até tento conversar com meu marido, mas toda conversa vira discussão. Ou se não, ah, eu já cansei de tentar me explicar. E aí, sabe o que eu percebo? Que ao longo desses anos de escuta e acompanhamento dessas mulheres, é que o problema raramente está na falta de amor. O problema está na forma como esse casal aprendeu ou não aprendeu a conversar. Porque o diálogo não é algo instintivo. Ele não nasce com o amor. Ele é aprendido, amadurecido e sustentado ao longo do tempo. E quando isso não acontece, o casamento entra num ciclo silencioso de desgaste. Fala-se demais sem se entender ou se calam para evitar conflito, até que a distância emocional se instala dentro do lar. E é por isso que hoje eu quero te ajudar a compreender porque tantos casamentos não conseguem mais dialogar.
e o que está, de fato, bloqueando essa comunicação dentro do lar. E o primeiro ponto que eu quero trazer hoje nesse vídeo é que casais confundem diálogo com descarga emocional. Aqui está um ponto de grande obstáculo no diálogo do casamento. A maioria dos casais não conversa, descarrega emoções. Casais falam quando estão cansados, quando estão irritados, frustrados, magoados, ou seja, eles falam para aliviar a tensão. Falam para provar que estão certos. Falam muitas vezes para se defender ou falam muitas vezes para atacar o outro. Mas isso não é diálogo, isso é descarga emocional. Diálogo é uma construção. Descarga não é um despejo de emoções. E aqui está um ponto muito importante. Quando uma pessoa fala apenas para aliviar o que sente, ela não está interessada em compreender o outro. Ela está interessada em se aliviar. Na prática, isso aparece de forma muito comum no dia a dia no casamento. Conversas que começam sobre algo simples e terminam em acusações antigas. Você já passou por isso? Ou assuntos que nunca chegam a uma solução, eles apenas se repetem. Ou diálogos cheios de você sempre ou você nunca. Tentativas de conversa que terminam em silêncio, portas fechadas e afastamento emocional. A mulher muitas vezes ela fala movida pela emoção do momento. O homem sente-se na maioria das vezes atacado e se fecha para se proteger. E quanto mais ele se fecha, mais ela fala. E quanto mais ela fala, mais ele se afasta. E aí vira um ciclo. E esse ciclo não existe porque o casal não se ama. Existe porque ninguém ensinou essas pessoas a organizar a própria emoção antes de falar. Quem fala sem clareza interior fala para descarregar, não para construir. E quem escuta um ataque, não escuta o conteúdo, escuta uma ameaça. Por isso que muitos casais dizem, nós tentamos conversar, mas não dá certo. Ou, na verdade, a gente sabe que o casal tentaram falar, mas isso não é o mesmo que dialogar. O diálogo verdadeiro exige algo que hoje está raro. Pausa, reflexão, consciência, responsabilidade emocional. Responsabilidade emocional é entender que aquilo que você sente precisa ser elaborado antes de ser despejado no outro. Porque palavras ditas no calor da emoção não constroem pontes, constroem muros. E enquanto o casal continuar confundindo diálogo com descarga emocional, nenhuma técnica de comunicação vai funcionar. Se isso está fazendo sentido para você, curte esse vídeo, se inscreva no canal, porque isso vai ajudar que esse conteúdo chegue a outras mulheres e possa ajudar também outras famílias que estão tentando se entender melhor. E aqui eu vou para um segundo ponto do nosso vídeo. O segundo grande motivo pela qual casais não conseguem dialogar é um pouco mais profundo e muitas vezes invisível. As pessoas não se conhecem o suficiente para se comunicar com maturidade. A maioria dos adultos nunca foi ensinada a escutar, observar, nunca aprendeu a identificar emoções, gatilhos, defesas, traumas, padrões. A maioria dos casais aprende só a funcionar, a produzir, a reagir, mas não compreendem que o diálogo exige mais do que isso. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Quem não se conhece não consegue se comunicar de forma saudável. Porque o diálogo ele exige conhecimento interior. Porque o diálogo ele não acontece apenas entre duas bocas que falam. Ele acontece entre dois mundos interiores. Na prática, isso aparece assim. A mulher fala, mas não sabe o que realmente sente. Ela mistura cansaço com frustração, medo com raiva, carência com cobrança. E quando ela fala, ela despeja tudo no marido. Aí, o homem geralmente escuta, mas também ele não se conhece, ele não sabe nomear o que sente, ele não sabe diferenciar a crítica de rejeição. O homem, quando ele não se conhece, ele não sabe perceber quando se fecha por medo ou
por desinteresse. E aí qual é o resultado? Dois adultos feridos tentando conversar sem ferramentas interiores. Quer ver um exemplo real na vida prática? Muitas mulheres dizem: eu só queria que ele me escutasse. Mas quando a gente vai aprofundar e trabalhar com essas mulheres, elas nem sabem realmente o que querem dizer. Ela fala no limite emocional. Ela fala esperando que o outro resolva o que ela mesma nem soube organizar por dentro. Em contrapartida, muitos homens dizem: eu prefiro ficar quieto porque qualquer coisa que eu falo vira briga. Mas no fundo, esse homem, ele não sabe expressar vulnerabilidade. Ele não sabe sustentar conversas difíceis. O homem, ele aprende de forma instintiva a se proteger como? Se afastando. E isso não é falta de amor. Isso é falta de maturidade emocional. E maturidade emocional só nasce com autoconhecimento. Autoconhecimento, o que é o autoconhecimento no diálogo? É entender, saber o que me irrita de verdade, o que me machuca, o que me faz reagir, qual é a minha reação quando eu me sinto frustrada. Sem isso, o diálogo vira uma guerra de versões. Tentar dialogar sem autoconhecimento é como tentar dirigir um carro sem conhecer os próprios freios. Em algum momento, você acelera quando deveria parar e depois não entende por que aconteceu o acidente. Quando a mulher não se conhece, ela fala demais quando deveria silenciar, ou ela silencia quando deveria se posicionar. Quando a mulher não sabe dialogar, ela cobra quando deveria pedir. Ela explode quando deveria refletir. E quando o homem também não se conhece, ele se fecha no momento em que ele deveria se explicar. Ele se defende quando ele deveria escutar. E aí ele foge quando ele deveria permanecer. O diálogo, ele não quebra por falta de técnica. Ele quebra porque falta consciência interior do casal. Por isso, nenhum curso de restauração de casamento funciona se o casal não estiver disposto a olhar para dentro. Não existe diálogo saudável sem o casal se reconhecer por dentro. E aqui eu vou mais a fundo. Casais não entendem que homem e mulher dialogam de formas diferentes. O terceiro ponto que eu quero te fazer refletir no vídeo de hoje é que homem e mulher se comunicam de formas diferentes. E isso não é um defeito. É parte da complementariedade que Deus desenhou para nós. Mas, na prática, muitos casais transformam isso em diferença, em conflito. A mulher tende a falar para elaborar, falar para organizar os sentimentos. A mulher usa o falar para criar conexão. Já o homem é totalmente diferente. O homem tende a falar para resolver. Falar quando ele já se organizou internamente. Ou ele prefere falar menos, mas de forma mais objetiva. O problema começa quando a mulher acha que falar muito é sinal de profundidade. E o problema também aparece quando o homem acha que falar pouco é sinal de maturidade. Então, nenhum dos dois estão totalmente certo ou errados. Eles só pensam diferentes. A natureza do homem e da mulher é diferente. Quer um exemplo real? A mulher chega cansada e começa a falar do dia. Ela não quer uma solução, ela quer desabafar, ela quer a presença do marido. Aí o homem escuta e pensa: mas e aí? O que eu faço com isso? O homem, ele tenta resolver ou se cala. E aí a mulher, como ela se sente? Ignorada. O homem se sente pressionado. E aí nasce o conflito. Quer outro exemplo bem comum? A mulher, ela quer conversar agora. E o homem, geralmente, ele precisa de mais tempo para organizar o que ele sente. A mulher, ela interpreta isso como desinteresse. E o homem interpreta isso como insistência, como ataque. Mas, na verdade, são ritmos diferentes de comunicação. E complementariedade não é competir por quem fala melhor. É aprender a respeitar o modo do outro. A mulher, quando amadurece emocionalmente, ela aprende a não invadir o tempo interior do homem. A mulher aprende a falar com mais clareza, com menos carga emocional. Quando a mulher amadurece,
ela escolhe o momento certo. E aí, isso também vale para os homens. Quando os homens são mais maduros, ele aprende a não se esconder no silêncio. O homem, ele passa a sustentar conversas difíceis e ele oferece presença, não apenas soluções. Então, quando essa maturidade não existe, o casal entra num jogo de poder. Quem fala mais, quem se importa mais, quem fala menos, acha que está sendo mais racional e aí o diálogo morre. Não porque falta amor, mas porque falta inteligência emocional para entender essa complementariedade. Complementariedade não é submissão, nem competição. É reconhecer que homem e mulher têm forças diferentes, sensibilidades diferentes, formas diferentes de amar, formas diferentes de dialogar. E talvez você esteja me ouvindo agora e pensando: tá, isso parece muito bonito na teoria, mas como que isso acontece na vida real? E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Porque muitos casamentos não adoecem por grandes erros, mas por pequenos desencontros emocionais que vão se acumulando no dia a dia, especialmente no diálogo. Tem uma história real que eu gosto muito de contar para as minhas mentoradas. E essa história, ela ilustra com muita clareza o contraste psicológico entre homem e mulher no diálogo. Roberto chega em casa profundamente abatido. Tinha feito um péssimo negócio no trabalho. Estava se sentindo frustrado, preocupado, decepcionado consigo mesmo. E aí, ao entrar em casa, ele toma uma decisão que dentro da cabeça dele parece madura. Ele pensa assim: bom, eu não vou contar nada para minha esposa porque eu não quero deixá-la preocupada. Acho que ela não entenderia esse problema. Assim pensa o homem na maioria das vezes. Aí ele entra dentro do lar, diz que está com dor de cabeça, senta na poltrona, liga a televisão e afirma: olha, meu bem, hoje eu tô sem cabeça para conversar. Aí, Heloísa, sua esposa, ela fica profundamente sentida. Afinal, ela esperou tanto para o momento que ele chegasse em casa para conversar. E ela se sente sentida não porque ele teve um dia difícil, mas porque ele se fechou. Pouco tempo depois, um amigo de Roberto bate à sua porta. Heloísa, já magoada, tenta protegê-lo e diz: olha, acho melhor você ir embora. Roberto está com dor de cabeça, está mal-humorado, mas ao ouvir aquela conversa, Roberto muda completamente de atitude. Ele levanta, convida o amigo para entrar e passa 2 horas conversando exatamente sobre o problema que ele não quis dividir com a esposa. Eles conversam, refletem e encontram uma solução. Roberto termina a conversa animado, aliviado e quase eufórico. E Heloísa, ela está sozinha no quarto, chorando, porque ela está convencida de que o marido confia mais no amigo do que nela. Heloísa está convencida de que não é importante. Heloísa pensa: ah, eu não sou amada. Você percebe o drama? Não houve traição, não houve falta de amor, houve incompreensão profunda de saber como homem e mulher vivem o diálogo dentro do lar. Roberto não deixou de amar a esposa. Ele apenas decidiu lidar e resolver o problema de forma masculina. Silêncio, recolhimento e busca de solução, que era no amigo, não era na esposa. Heloísa tratou a situação de forma feminina. Necessidade de partilha, conexão, presença emocional. Então, Roberto achou que estava protegendo Heloísa e Heloísa sentiu que foi excluída. Esse tipo de desencontro acontece muito, ele não acontece por maldade. Ele nasce da falta de compreensão dessa complementaridade entre homem e mulher. Estudos clássicos em psicologia de relacionamentos mostram que, para muitas mulheres, diálogo é intimidade. Para muitos homens, diálogo é ferramenta. A mulher fala para se conectar. O homem fala quando já está pronto para resolver. E aí, quando o casal não entende isso, cria-se um ciclo perigoso. A mulher insiste, o homem se fecha. O homem se fecha e a mulher se sente rejeitada. E o casal vai se desgastando, não por falta de amor, mas por falta de uma leitura das intenções. E é por isso que eu insisto tanto. Complementariedade não é submissão, não é competição.
Complementaridade é aprendizado mútuo. Quando a mulher entende a psicologia masculina, ela deixa de julgar o silêncio. Quando o homem entende a psicologia feminina, ele aprende que diálogo não é cobrança, é vínculo. E quando isso acontece, o casamento deixa de ser um campo de batalha. E aí ele volta a ser um espaço de parceria. Se essa reflexão mexeu com você, curte esse vídeo, se inscreva no canal e me conta nos comentários. Qual desses pontos você mais percebeu no seu casamento hoje? Tudo isso que eu estou te explicando hoje não é teoria solta, é exatamente o meu trabalho com as minhas mentoradas. Porque casamento não se sustenta com frases prontas, ele se reconstrói com autoconhecimento, maturidade emocional, clareza de papéis e diálogo consciente. Nas mentorias, eu ajudo mulheres a organizarem a própria vida interior. Eu ajudo elas a aprenderem a dialogar sem se anular, a construírem parceria real dentro do casamento. Aqui no YouTube eu te ajudo a entender o caminho, mas somente na mentoria eu consigo acompanhar de perto cada mulher, o como, o passo a passo, respeitando a história individual de cada mulher e respeitando também as circunstâncias da vida de cada uma. Se você sente que o seu casamento precisa de direção, o link está aqui embaixo para você entrar em contato comigo. É só agendar o seu primeiro atendimento que eu vou te dar todas as informações. O objetivo do vídeo de hoje é te ajudar a entender que diálogo não é falar demais, é falar melhor. Diálogo não nasce do impulso, nasce da intencionalidade de unir o casal. E casais não se afastam porque param de conversar. Eles param de conversar porque não sabem mais como encontrar as palavras. Quando a mulher se conhece, ela fala com mais clareza. Quando o homem amadurece, ele escuta com mais presença. E quando os dois se entendem que são diferentes, mas complementares, o diálogo deixa de ser um campo de batalha e volta a ser uma ponte de união para esse casal. A família não se improvisa, ela se constrói. E o tema do próximo vídeo eu vou deixar vocês escolherem. Deixem as suas sugestões aqui nos comentários e se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo.